Olá, bem-vindos ao canal Veggie Heaven, onde tentamos aprender e ensinar a cozinhar pratos veganos incríveis. Hoje nós vamos fazer juntos um prato delicioso, o ravioli vegano. Essa será a nossa primeira receita no canal e ela será bem simples, com ingredientes do dia a dia. Para começar, vamos precisar de um bowl ou de uma tigela grande. Eu uso essa da Pirex, mas você pode usar a que tiver em casa. Os ingredientes da nossa receita simples serão 1,5 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de azeite de oliva, meia colher de chá de sal, meia colher de chá de açafrão, que será opcional, apenas pela cor, e meia xícara de água morna. Lembrando também que todos os ingredientes estarão listados aqui abaixo do vídeo no YouTube, para facilitar para quem estiver assistindo. Começo também o blog do canal, que é veggieheavenbr.wordpress.com. Por lá vou postar também as receitas, o modo de preparo e algumas fotos. Ok, então vamos começar medindo a farinha de trigo necessária e depois peneirando a farinha na tigela. Isso é importante, pois garante que a consistência da massa será mais macia, mais fofinha. Após ter colocado toda a farinha, precisamos adicionar o azeite de oliva, então o sal e por último o açafrão. O açafrão não é necessário nessa receita, coloco apenas para dar cor ao ravioli. Então não se preocupe caso não tenha em casa. Não é necessário. Neste momento, iremos aquecer a água por cerca de 1 minuto para que fique apenas morna, não quente. Atenção! Assim que estiver morna, vou adicionar a água aos poucos e mexer a minha massa com um garfo. Vá adicionando a água aos poucos até que a massa fique um pouco mais consistente, mas ainda leve. Mexa e olhe bem para que não falte nem sobre água na sua massa. Quando chegar mais ou menos a essa consistência, é hora de usar as mãos. Então sove a massa até que ela fique firme e sem pedacinhos secos soltando. Isso deve levar apenas alguns minutos. Sua massa deve ter esta aparência quando terminar de sovar. Aqui ela tem alguns pontinhos amarelinhos que são do açafrão, mas é assim mesmo. Neste ponto você pode tampar a sua tigela e fazer o seu recheio. Você também pode fazer uma pausa se quiser. Se você começou a cozinhar meio tarde, já não aguenta mais ficar na cozinha e o horário já está meio tarde mesmo, não se desespere. Nesse ponto você pode ir descansar e deixar a massa para o dia seguinte. Mas eu ainda estava disposta, então eu continuei no mesmo dia. O meu recheio será de queijo vegano à base de semente de girassol com rejuvelac. Já está pronto, então eu posso seguir. Aliás, se quiserem a receita do queijo delicioso à base de semente de girassol, me avisem. Bom, agora é hora de lavarmos bem a bancada da cozinha e novamente as mãos, pois vamos mexer com a massa diretamente na superfície da bancada. A massa descansou um pouquinho na geladeira e agora está assim, um pouco mais amarelinha. Eu já polvilhei a bancada com farinha para trabalhar com a massa. Nós vamos então cortar essa bolinha em 4 partes iguais. Como a massa é firme, pegue uma faca bem afiada para facilitar.
Agora temos 4 partes da massa que precisaremos abrir com um rolo de massa. A massa é bem firme, mas é importante que você tenha paciência, pois ela precisa ficar bem fininha. Mais ou menos assim. Você vai abrir as 4 partes da massa, cuidando para que elas tenham tamanhos parecidos. O próximo passo é ver se as partes estão suficientemente alinhadas. Ok, sem perfeição, mas tudo certo. Então é hora de rechear. Eu já havia decidido rechear o meu ravioli com queijo de Rejuvenac, mas uma escolha muito popular aqui em casa é rechear com tofu, espinafre, às vezes com queijo de mandioquinha com proteína de soja. Enfim, você decide. Agora eu vou colocar então o meu queijo na massa, prestando atenção aos espaços. Para fechar os raviolis, preciso criar aderência, então vou molhar com água entre esses espaços onde as massas vão se encontrar. Agora eu coloco a outra folha de massa por cima com cuidado e aperto com os dedos entre os vãos para as folhas de massa fixarem uma na outra. Agora eu só preciso cortar os meus raviolis. Se você tem um cortador próprio para isso, será ainda mais fácil. Mas eu uso uma faca comum para cortar entre as divisões de cada ravioli e também para tirar alguns excessos de massa. Caso você tenha se interessado no cortador de ravioli, eu fui procurar e ele é mais ou menos assim. Tem esse estilo e este outro também. Bom, eu nunca usei nenhum desses, mas me parece que eles realmente ficariam bem mais bonitos. Então, se você testar, me avise. Em seguida, vou pegar um garfo para fixar os cantinhos de cada ravioli, para evitar que ele abra quando for fervido. Eu fiz alguns pequenos e alguns grandes. Alguns dos menores tiveram pequenos acidentes aqui, perdendo um pouquinho do recheio. Não é nada grave, mas vale a pena cuidar para que não aconteça com os seus. Agora que os raviolis estão formados e firmes, está na hora de ferver a minha água e colocar os raviolis. Ferva por cerca de 3 minutos, até que eles subam ao topo da água. Não deixe passar muito tempo ou o ravioli poderá se romper e o recheio escapar. Os meus já subiram ao topo da água e estão prontos. Fiz 2 opções hoje, 2 maneiras simples de preparar o ravioli. A primeira era apenas um sauté de azeite e alho. Coloco o ravioli e um pouco de alho poró na minha panela e está pronto para o jantar. Assim fica uma delícia, mas aqui em casa gostamos muito também da versão ao molho vermelho, que fica incrível. O que vocês acham? Vocês já fizeram o próprio ravioli vegano em casa? Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira receita de muitas. Se vocês gostaram, sigam o canal e apertem o sininho para ativar as notificações cada vez que postarmos algo novo. Obrigada e até a próxima receita.